Fala galera, Gutienzo aqui na área, qual é de merda? Tudo joinha? Bom, hoje fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo sobre uma tag, a Gib Tag, que eu fui intimado pela duplinha do Antiplano, o Luiz e o Henrico. Um grande abraço para eles e muito obrigado por esse convite, eu fico extremamente lisonjeado. Tô empolgado para fazer isso aqui, porque eu nunca fiz um vídeo de tag, então acho que vai ser divertido. E lembrando, Antiplano, melhor, único canal de cultura do mundo. Vamos lá, são 15 perguntinhas. Foi uma tag criada pelo canal Pela Capa, só para ser falada de gibis. Então vamos às perguntas. Primeira pergunta, tô com a cola aqui, tá? Sua última leitura. Bom, minha última leitura foi My Hero Academia número 42, que foi o último volume, fechou a série. Ela saiu esse mês pela JBC, chegou aqui recentemente, acho que tem, sei lá, uma semana talvez, ou acho que é isso. E eu gostei bastante, eu gostei do final da série. Vou fazer um vídeo sobre finalizando My Hero Academia, mas é uma série que durou aí bastante, se perdurou por bastante tempo, a JBC lançando, e eu fiquei satisfeito com o final e recomendo. Segunda pergunta, um personagem que você gostaria de chamar para um bar? Tem que ser o Obelix, né? Você já olha pro Obelix, você já vê a cara de quem manda muito no copo. Porra, esse malandro, o cara gosta de beber. E você vê isso nas histórias. Você vê que toda hora ele tá ali com a canequinha, enchendo o caneco de hidromel, de cerveja, de sei lá o que diabo. O bicho caiu dentro de um caldeirão de poção porque queria entornar todas, pô. Então, esse daí vai ter resenha pra contar pra caramba no bar. Vai beber, vai durar até o dia raiar. Porra, é só win-win. O Obelix é resenha pra caramba. Ainda mais que o bicho é comédia, né? Vamos lá, terceira pergunta. Personagem que leu pela primeira vez recentemente e gostou. É Dragoneiro. É Dragoneiro. Dragoneiro é RPG, Dragoneiro é Bonelli, Dragoneiro é magia, é orc, é espada, é fantasia, é a porra toda e é bom demais. Então, Dragoneiro está sendo lançado pela Mitos e eu super recomendo. Quarta pergunta. Autor que leu recentemente pela primeira vez e gostou. Não foi tão recentemente, eu vou dar uma mini roubada, mas é que eu quero puxar a sardinha pro lado dele, que é o Fabian Tomé. Eu li aquele livro com o nome Não Era Você Que Eu Esperava, que eu achei muito legal. Eu não conhecia nada do autor, então me encantou o traço dele, as cores, a narrativa e principalmente desse livro em específico, o quanto ele foi corajoso assim de se expor, né? Porque é uma autobiografia que ele vai contar da história dele, de quando ele descobriu que ia ter uma filha com síndrome de Down, então das preocupações que ele passou pela cabeça dele, ele quebra, né, os preconceitos que ele tinha, mostra a dificuldade que foi de parto, de primeiros momentos de criação e de todo esse misticismo que há por trás da síndrome de Down e personagem que quer ler mais obras dele. Eu escolhi o Blueberry porque tá aqui inclusive atrás de mim aqui. Eu ainda não terminei o primeiro livro. Eu já li bem mais da metade, já estou assim nos finalmente. O primeiro livro tem um grande ciclo de guerras indígenas, aí tem uma história sozinha que é o Tenente Blueberry, e depois inicia o grande ciclo de guerras indígenas que envolve vários tomos, né? Então eu não lembro em qual tomo eu tô, mas eu já avancei alguns. Então eu preciso retomar minha leitura de Blueberry. Eu gostei muito de Blueberry. Blueberry foi o quadrinho assim que me deixou interessado em ler mais faroestes, porque até então eu não tinha interesse nenhum em ler faroeste, mas o desenho do Moebius
o Jiro, no caso, né? E a narrativa me pegou muito. Então eu preciso retomar minha leitura de Blueberry. Próxima pergunta. Personagem que tem pouca ou nenhuma vontade de ler. Pô, vão ser alguns heróis, assim, de DC de Marvel, assim, que eu não vontade nenhuma de ler. Tipo Thor, Capitão América, Hulk, da DC, sei lá, Aquaman, ou aqueles ônibus que tem Sociedade da Justiça da América. Tipo, olho para aquilo ali, me dá zero vontade de ler. Sétima pergunta. Personagem que tem muita vontade de ler e ainda não leu. Eu vou escolher dois, ambos da Mitos, que são dois personagens que eu ouço o tempo todo falar no meu círculo de amizades de gibi, principalmente no grupo lá do Estante Narrada e do Batatia Comics, que é Dylan Dog, que eu preciso iniciar minha leitura. Eu comprei o Ônibus 1 e 2, só que ainda não comecei a ler. E o outro é Hellboy, muito influenciado pelo Batatinha. Ele ama, apaixonado por Hellboy. Eu acho que é como assim ele até ficou mais conhecido, né, na Gibisfera, foi com Hellboy. E todo mundo que começa a ler Hellboy gosta. Inclusive o Henrico tava falando de Hellboy no vídeo deles, do Antiplano da Tag, que coisa assim, que ele tem gostado bastante de ler Hellboy, que ele quer ler mais Hellboy. Então Hellboy é um que tá aí na minha fila. Oitava pergunta. O quadrinho mais bonito da sua estante. Eu até peguei ele aqui, fiz questão, que é Eternauta da Pipoca e Nanquim. Eu acho que esse acabamento que eles fizeram, tem essa luva, aí você abre essa capa, que eu achei fodaralhástica. Aí você abre a capa, porra, tem esse efeito aqui, esse buraco. Essa guarda bonitona. Aqui atrás também a guarda se mantém. Eu achei, olha isso aqui, essa quarta capa também, absurda. Então, eu acho que esse aqui é um quadrinho mais bonito que eu tenho na minha coleção. Eu gosto de muitos outros, o Lone Sloane também do Pipoca. Nona pergunta, né? Quadrinho que gostaria que fosse reimpresso. Eu escolhi o 13. Eu sei que ele já foi um pedaço publicado pela Panini e ficou faltando, sei lá, 2 álbuns a Panini publicar e ela não publicou. Então eu queria que fosse reimpresso e dessa vez finalizado. São difíceis de achar por aqui, essas edições brasileiras, e não tem um final. Então você teria que ir atrás ou da edição francesa ou das que saíram lá de Portugal, né? Inclusive, recentemente o Batatinha fez isso. Ele pegou os últimos lá de Portugal. Mas eu não queria ter uma coleção que tivesse pedaço de um país e pedaço do outro. Eu queria que o Pipoca aí, quem sabe, pegar a 13 e reimprimir esse negócio bem feito, né? Décima pergunta. Um quadrinho que você queria que todos lessem. É um mangá e é Shaman King. Pô, eu amo Shaman King. Shaman King, tipo, fez muito parte assim da minha adolescência. Eu lembro de assistir o anime dele lá na Fox Kids e eu achava fantástico. E aí quando a JBC começou a lançar aqui o Meio Tanco e eu comecei a ler, eu me apaixonei. Eu fiz a assinatura naquela época do Meio Tanco do Shaman King. Fiquei frustradíssimo quando não teve final, porque foi cancelado lá no Japão. E essa edição Meio Tanco da JBC também não tinha final. E fiquei muito feliz quando a JBC retomou a publicação de Shaman King e agora vai ter final. Já está, eu acho que no volume 12, essa republicação. Mas Shaman King é um mangá assim, que eu gosto muito. Ele é um shonen que envolve lutas entre xamãs. Xamãs são seres mediúnicos que eles conseguem ver espíritos e eles conseguem incorporar o espírito tanto dentro do corpo quanto em objetos inanimados. Então eles podem incorporar sei lá, numa espada, que é o caso do protagonista, o Yo. Ele
Ele fez uma parceria com o espírito de samurai, então além disso ainda vem samurais, que é algo que eu gosto muito. Então o Yo incorpora o espírito do Amidamaru numa espada, e aí a partir disso ele consegue ter, né, uma espada espiritual, e aí ele sai pra porrada com isso daí. E aí existem outros xamãs, e aí o mote da série em si é que a cada 1000 anos precisa se definir um novo Shaman King, que é o rei dos xamãs, ao qual ele, né, tem uma forma de lidar e de reinar sobre os outros xamãs. E esse cara que por detrás dos panos, né, estabelece a ordem e os princípios da Terra, né? E aí vai existir uma grande competição entre os xamãs para definir o próximo Shaman King. Só que por detrás disso tem todo um bastidores de cultura indígena, que eu acho muito maneiro, de treta familiar, porque sim, a família do Yo tá envolvido nessa treta aí que envolve o Shaman King e o Escambau. Então, e é um mangá assim que fala muito sobre amizade, é clássico shonen, né? Perseverança, luta, amizade e tal. Mas que eu não sei, eu acho que tem um diferencial nele, a forma como ele lida com que o Yo lida com tudo que ele tem que fazer, sacou? Ele tem uma vibe de espírito assim muito de boa, sacou? Ele quer ser sossegado na vida e aí ele luta pra isso, pra ter o seu sossego depois. Tem uma frase dele que é, pô, pra tudo dar um jeito. Eu gosto muito dessa good vibes dele. Então, Shaman King é a minha recomendação. 11. Um quadrinho que você gostaria que fosse publicado no Brasil. Eu escolhi City Hunter do Tsukasa Rojo, ou Rojo, não sei como é que fala. Rojo acho que seria espanhol, né? Deve ser Rojo, sei lá. Mas é esse cara. O Bruno Zago já falou numa live com o Fora do Plástico que ele tem o grande desejo de publicar esse mangá. Então eu tô muito no aguardo que assim ele o faça. Eu acho esse mangá muito bonito. Eu não li nada, não li na internet em scan nem nada. Mas eu olho pra cara dele, ele me atrai. Ele tem uma parada que é mais detetivesca, né? E esse cara também ele tem uma relação direta com o, o Takehiko Inui. O Takehiko Inui, se eu não me engano, foi assistente dele. Então, assim, o autor me parece bastante interessante. Eu tenho curiosidade de ver essa obra aqui. Pergunta 12. Um quadrinho que merecia mais atenção. Eu escolhi um mangá também que é My Home Hero, também publicado pela JBC. Foi o Naranjo, né, que editor da JBC, que sempre fez um grande propaganda desse quadrinho, desse mangá, e eu confiei na curadoria dele, fui e gostei demais. Ele é um quadrinho assim, é um thriller, um suspense. O plot inicial é assim: tem uma menina, ela namora um criminoso ligado à Yakuza, e aí o pai dessa menina fica meio assim suspeitando o que essa menina tá fazendo, quem é esse namorado misterioso, porque a menina não conta pros pais. E aí o pai descobre que o vínculo desse cara com a máfia, e aí acontece uma treta, acontece alguma coisa, e esse cara, ele é morto, né? Ele morre. E aí o pai se vê assim num cenário muito desesperador, porque é um cara ligado à máfia da Yakuza, e qualquer coisa que desenrole daí pode prejudicar ele, a família dele e a filha dele, para quem ele teme muito. Então ele é um cara assim também que é viciado em livros e coisas de policiais. Então ele começa a pôr em prática diversas coisas de dar sumiço nesse corpo, fingir que ele não existiu, e para não a Yakuza não suspeitar dele, da família dele. E aí cada mangá que você lê é treta acima de treta, e o negócio só vai escambando mais, você fica assim agoniadíssimo. Então te pega muito rápido, te fisga muito rápido, você fica tenso lendo, é bom, e eu vejo pouca gente falando. Então
Eu acho que merece mais atenção, sim. E o bom é que a JBC disse que vai ajeitar a periodicidade dele recentemente, né? 13. Coleção favorita em andamento. Eu escolho Blue Lock da Panini. É um mangá também, que é um mangá de futebol, porque eu gosto muito de esportes. E esse é aquele mangá que, assim, que eu faço questão de comprar na pré-venda e assim que chega eu paro tudo que eu tô lendo e leio ele. Porque eu acho... Ele é muito dinâmico, ele é muito... Ele é um futebol... Ele é um shonen de lutinha com futebol, né? Então tem aquelas coisas bem mentirosas e umas cenas bem absurdas, mas ao mesmo tempo não são tão absurdas assim. E é um cenário de disputa para ver quem é o grande jogador, o grande atacante do Japão, né? Para o Japão se preparar para a próxima Copa do Mundo e revelar os maiores fenômenos, né? Então a ideia é quem é o próximo grande atacante, e o grande atacante tem que ser um egoísta. Então tem muito essa pegada assim, quem é o próximo grande egoísta. Porra, Blue Lock eu acho divertidíssimo, e é futebol, e é mangá. Eu amo. 14, penúltima, né? Coleção favorita já fechada. Eu escolho Fullmetal Alchemist. Tô até com ele aqui. Eu gosto tanto de Fullmetal que eu também fiz. Foi um dos mangás que eu tinha assinatura da JBC. Eu tenho ele, o meu tanco. E eu gosto tanto de Fullmetal que eu também ele tenho na versão ele dele tanco. Eu tenho as duas coleções. Sendo que essa minha meio tanco, coitada, ela não tem o último volume. Se eu não me engano, são 54 e eu não tenho o 54. Exatamente. Mas eu acho o Fullmetal sensacional. Eu acho a relação dos irmãos protagonistas, né, que é o Eric e o Alphonse, muito boas de se ver, de ver o desenrolar, de você descobrir o grande mistério por trás do que aconteceu com eles, porque é um carinha que tem um braço de metal e o outro que é uma armadura inteira de metal. E você fala assim, pô, como é que esses moleque novinho estão nessa situação, né? E aí, pra você descobrir, isso é muito bom. Tem todo esse mundo que eles criaram dos alquimistas e das círculos de transmutação, os golpes que eles lançam, a lei da troca equivalente, que envolve a pedra filosofal, alquimias e bastante coisas de química. E tem todo um contexto político e de milico, né? Tem uma grande rede militar e de política envolvida, que eu acho sensacional como a artista Hiromu Arakawa aborda todo o politiquês. Tem muita gente que não gosta de coisas politiquês em mangás. Eu achei soberbo. Então, Fullmetal, eu sou apaixonadíssimo. Eu amo isso aqui. E a última pergunta é: sua próxima leitura? Bom, amanhã eu estou pegando o avião para Salvador e eu já separei a leitura que eu vou fazer no avião. Sopa de Lágrimas é a minha próxima recomendação. Foi uma recomendação da galera lá do Fora do Plástico. E essa vai ser a minha próxima leitura. Bom, é isso, galera. Essa aqui foram as minhas escolhas da Shibtag. E agora eu tenho que escolher pessoas para desafiar também. Então eu escolho o Pedro, que está começando aí também no YouTube, assim como eu, do canal dele que chama Entre Tiras. Então, Pedro, você está desafiado. E escolho também o Kim, lá do Review Express, que sempre foi para mim também aí uma inspiração a criar um canal no YouTube e começar a gerar conteúdo aqui de gibi. Então, Kim, vamos que vamos, hein? É isso, galera. Abraço!